Olha, eu aqui de novo, mais um videozinho. Mudei de ângulo aqui, porque eu adoro esse cor de rosa, gente. Isso aqui é... Nossa, é uma medicação diária pra mim. Quanta companhia, né, que a gente tem na natureza. E a gente ainda acha que é sozinho. Então, Valbinha faz 60... 11. Então, aí falando com vocês aí, né, falei um pouquinho do protestantismo, do catolicismo... E aí depois o meu casamento, o bolo com passarinho, a família toda reunida. E depois convivi com a família também Magalhães, que também foi muito importante. Não esquecendo também a família da minha mãe, claro, porque também foi uma família muito importante, aquelas famílias de almoço, de domingo, de comer galinha, macarrão, carne assada, uma Coca-Cola que a gente dividia um copinho para cada um. Minhas tias sempre muito afetuosas, todas cozinhando, meus primos também, parte de mãe. Morro da Maria Conga, ali onde foi minha infância, né? Uma delícia, aquela casa de vovó Celeste, nossa bisavó, que criou minha mãe, né? Também. Ia muito para Porto das Caixas, minha mãe às vezes botava a gente lá numa fila, porque o Cristo sangrava, né? Eu lembro disso, meu Deus do céu. Mas a gente ia muito para lá, minha mãe vendia roupa. E eu ia com ela, mas como eu comia jamelão, né? Naquele caminho, lá naquela rua de barro de Porto das Caixas, não sei se vocês conhecem. Então, muita coisa assim que eu vivi, não vai dar nem para resumir tudo, né? Mas eu estou fazendo um flashback como se eu estivesse desencarnando. Então, lá em Porto das Caixas também, eu tive um tio alcoolista, né? Que os homens da minha família morrem muito pelo álcool, pela cachaça, mais propriamente. Então, ele era uma pessoa tão afetuosa, tão amorosa, né? Ele me pegava e comprava bala. E eu lembro daquele copo, né? Ele tomando naquele copo, mas ele me protegia ali, ficava ali, depois ele me levava até onde a minha mãe estava. Então, até isso, né? Eu tive também. Eu tinha um pouco de medo do marido da mãe da minha mãe. Diz uma lenda lá que ele era até lobisomem. Ele era estranho. Mas é isso, tia Cirene, tia Nilceia, as primas, né? Todo mundo lá, que coisa boa que eu vivi também. Com a minha mãe, casa de Dona Hilda, com aquelas plantas todas. Eu lembro dos antúrios de Dona Hilda, né? Quando a minha mãe morava numa vila. Nossa, uma maravilha. Então eu vivi muita coisa, né? Muita coisa legal também com a família da minha mãe. Lembro da minha mãe numa linha de trem também me levando no colo. Ela me deixava na casa de Neuci, que ela trabalhava na fábrica. Minha mãe se aposentou muito jovem porque ela se acidentou na fábrica, né? Então ela teve que deixar, mas durante muitos anos na madrugada minha mãe me carregava no colo e me deixava na casa de alguém para trabalhar. Essas são as senhoras da nossa história, né, que tiveram que ter uma certa agressividade para viver, né, de tudo para que a gente sobrevivesse, né, gente? Mas a gente precisa agora alinhar tudo isso, olhar para essa história com um pouco mais de leveza, né? Mas para isso a gente precisa ter a cicatriz e não a ferida aberta, lembrem disso. E aí, lembro também de quem mais? É tanta gente que passou. Sim, fazia sandália. Minha mãe me levava para fazer sandália lá na Rua da Madeira. Eu não sei se vocês lembram disso, mas os calçados eram feitos. Eu achava lindo. Ele media o nosso pé e fazia para a gente ir para o baile do Magiense. Nossa, que maravilha, né? A minha infância e a minha mocidade, eu não posso reclamar dessa parte lúdica de sair e de viver. Eu sempre vivi muito, sempre gostei muito de viver. Acho que isso incomodou um pouco algumas pessoas que não puderam, mas eu vivi bastante, né? Tudo isso. Então, passamos aí, né? Depois eu passo para a família Magalhães, né? A gente passa, porque eu me casei, uma família também. Nossa, como eu lembro da minha sogra Nazaré. É tanta coisa que falam de sogra, né? E ela era tão maravilhosa. Aquelas comidas, aquelas panelas que ela deixava. Nossa, aqueles cozidos de Nazaré, como não esquecer, gente? Não tem como esquecer. Minhas cunhadas, Guacira, Jussara, Maria Elisa. Eu achava a Maria Elisa tão linda, morava em Caraí, né? Achava uma vida dela tão linda, os filhos.
Guacira, e a gente foi tendo filho junto, né? Foi muito legal, porque uma ajudava a outra. E então a gente teve esse convívio com primos, né? Meus filhos tiveram esse convívio, assim como eu também, né? Convívio com primos. Então isso foi muito bacana também na vida deles, porque também fez com que eles brincassem mais, curtissem mais, né? Então foi tudo muito bom. Aquela época de condomínio, e depois eu passei por uma outra casa, né? Uma casa mais alinhada, uma casa maior, né? Uma casa da minha ilusão também, mas era sonho do pai, né? Não meu, talvez. E a gente acaba entrando, né, um na história dos outros, assim, até que a gente acha a nossa, né, gente? E é assim mesmo. Então, depois, como vocês sabem, eu fiquei uns 7 anos casada por aí e fui querer saber quem eu era, porque realmente separação nessa época não tinha psicóloga e a gente tinha que dar conta de uma escolha muito difícil, muito difícil. Difícil porque deixa sequelas para todo mundo, pra gente também, tá? As pessoas acham que porque uma pessoa decidiu que ela não sofre, porque o sofrimento na sociedade, ele é visto se você chorar, se descabelar, mas infelizmente a gente não foi criado para mostrar. E nisso acho que eu me equivoquei bastante em relação aos meus filhos, porque eles demoraram e eu também demorei, só pude demonstrar mais sentimento depois da minha terapia. Porque eu tinha que ser a Mulher Maravilha do pedaço, né? E a gente cria filho dizendo, e eles acham que a gente é herói. E pai não é herói, mãe não é heroína, porque a gente morre. E super-herói não morre, e graças a Deus que agora estão matando os super-herói também na TV, porque é importante, né? A gente tem uma questão com finitude, né? É, e essa questão de finitude é uma coisa que eu herdei muito da minha família de não ter, porque todos os velórios, inclusive de crianças, na família Guimarães, eram velórios muito lúcidos, muito coerentes, muito aceito. Eu via uma irmã olhando para outra que já tinha ali só o corpo, olha, depois a gente vai se ver. Então é importante a gente acreditar em uma continuidade, né? Seja ela de que forma for, e não via sofrimento, eu via saudade na família. Então a morte ela é assustadora, né? Não é à toa que a gente tem uma angústia de morte inconsciente, a gente estuda isso até em psicologia. Mas muito legal. Então, essa questão da morte também, ela mexe muito comigo. Minha mãe ficava apavorada, gente. Eu catava os ossos, porque Magé é um cemitério. Eu não sei se vocês sabem, mas todo mundo mora em cemitério. Eu sou magéense depois que eu vim aqui para Guapi. Mas todo mundo mora em cemitério, tá? A prefeitura foi à forca, muitos índios morreram, os escravizados também. Então, assim, não pense não, porque ali tem história para ser contada e que foi enterrada, viva. Por isso que às vezes as coisas não andam, né? Porque a gente não pode esquecer daqueles que vieram, que nos antecederam. Por isso que eu sou uma pessoa que cultua a ancestralidade com muita honra. Então, é isso, né? Essa parte minha aí também de morte, queria lembrar para vocês, porque é importante, né? Tudo isso. E uma coisa também, minha não era uma diversão, mas era uma calmaria. Eu saía da escola e seu Heitor já sabia que eu ia. Acho que minha mãe nem sabe disso. Eu ia para o cemitério. E eu adorava ficar no cemitério olhando aqueles ossos, caixa de ossos, fotos. Eu olhava todos os túmulos, eu rolava todo o cemitério. Depois eu ia para casa. Olha que interessante. E tem uma outra coisa também que eu acho que minha mãe não sabe até hoje. Eu fugi. Eu peguei uma mochila porque tem um túnel dos escravizados que saía num outro lugar que eu não lembro agora, em Piedade. Até hoje tem esse buraco. Eu fiz uma mochila, botei Mirabel, botei. Olha só, uma criança o que que faz. Fui lá para Piedade porque eu ia embora. Embora para onde, gente? Quando eu cheguei lá, dei de cara na parede. Eu entrei no buraco, tá? Minha mãe não sabe disso até hoje. Depois eu voltei frustrada porque eu não consegui fugir. Então, Valbinha faz 60, parte 11.